Trabalhar como taxista em uma grande cidade pode ser algo extremamente monótono. Depois de alguns anos, as corridas começam a se misturar na sua cabeça. Tudo se torna rotina: as ruas, as caras cansadas dos passageiros, as conversas triviais. Eu já tinha dirigido por tantas horas que o próprio som do motor se tornava um barulho de fundo, algo que nem percebo mais. Mas algumas corridas, algumas delas nunca saem da nossa mente. Algumas ficam gravadas para sempre, como uma marca invisível que nos assombra até o último dia. A corrida que fiz naquela noite é uma delas. E, desde então, sei que não importa quantas vezes eu tente ignorar ou racionalizar o que aconteceu, ela sempre estará comigo. Era uma quinta-feira comum. O movimento da cidade estava um pouco mais devagar, já que a maior parte das pessoas estava em casa, preparando-se para o fim de semana. Eu já estava dirigindo desde cedo e, por volta das 23 horas, comecei a sentir o cansaço se aproximar. Decidi que pegaria mais uma ou duas corridas antes de encerrar o dia. O tempo estava estranho. Nuvens pesadas cobriam o céu, embora não houvesse previsão de chuva. O ar estava carregado, e a cidade parecia envolta em uma neblina leve, que tornava tudo um pouco mais cinza. Liguei o rádio, tentando achar algo para me manter acordado. A estática encheu o carro por um momento, até que uma estação finalmente começou a tocar uma música suave de fundo. Foi então que meu rádio de corridas tocou. Central, temos um chamado na Rua das Pedras 389. Passageiro indo para o bairro Vila Aurora. Pode pegar? A Rua das Pedras era uma área residencial um pouco afastada, conhecida por ser mais tranquila. Eu já tinha feito algumas corridas naquela área, mas normalmente durante o dia. À noite, as ruas eram escuras, com poucas luzes e quase nenhum movimento. Mas o destino, Vila Aurora, ficava próximo da minha casa. Seria uma boa última corrida antes de encerrar o dia. Positivo. Estou indo para lá agora, respondi, virando o carro em direção ao endereço. Conforme me aproximava da Rua das Pedras, a sensação de que algo estava fora do lugar começou a crescer. Não havia nenhum carro nas ruas, e as casas pareciam todas apagadas. Mesmo para um bairro residencial, aquilo era estranho. Fiquei pensando se alguma queda de energia tinha acontecido, mas o rádio da cidade não havia mencionado nada. Quando cheguei ao número 389, desacelerei e olhei ao redor. A casa era antiga, com uma fachada desgastada e um portão de ferro enferrujado. Não parecia que alguém morava ali há muito tempo. As janelas estavam fechadas, e não havia sinal de luz no interior. Senti um arrepio subir pela espinha. Algo naquele lugar não parecia certo, mas eu não estava disposto a perder a corrida por causa de uma sensação estranha. Estacionei o carro em frente à casa e esperei. Olhei pelo retrovisor e pelo lado, mas não vi ninguém se aproximando. Dei uma buzinada leve, só para sinalizar que eu estava ali. O som da buzina ecoou pela rua vazia, e por um momento, senti que era a única pessoa viva naquele bairro. Foi então que o portão da casa abriu lentamente com um rangido alto, como se não fosse usado há anos. Fiquei observando, esperando ver alguém sair da casa, mas ninguém apareceu. De repente, uma figura surgiu da escuridão do jardim. Era um homem. Vestia um terno preto e andava lentamente em direção ao meu carro, como se cada passo fosse deliberado. Ele abriu a porta do táxi e entrou sem dizer uma palavra. Sentou-se no banco de trás, ajeitando-se silenciosamente. Por um momento, o silêncio no carro era sufocante. Eu olhei pelo retrovisor, tentando ver melhor o rosto dele, mas as sombras dentro do carro não me deixavam ver seus traços claramente. O que vi, porém, foi suficiente para me deixar inquieto. O rosto dele era extremamente pálido, quase sem cor, e seus olhos estavam fundos, envoltos por uma escuridão que eu não conseguia entender. Tentei quebrar o silêncio. Boa noite. Para onde vamos? Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Vila Aurora.
Assenti, mesmo já sabendo o destino. Liguei o motor e comecei a dirigir. O silêncio entre nós era incômodo, e o ar dentro do táxi parecia ficar mais pesado a cada quilômetro que eu percorria. Algo no jeito como ele estava sentado, imóvel, como uma estátua, me deixava nervoso. Eu tentava não olhar muito pelo retrovisor, mas a cada vez que o fazia, parecia que ele estava ainda mais imóvel, seus olhos fixos em algo que eu não podia ver. A cidade passava lentamente ao nosso redor, mas as ruas pareciam mais vazias do que de costume. Mesmo nos bairros mais movimentados, não havia muitos carros, nem pessoas andando pelas calçadas. Era como se a cidade inteira estivesse adormecida. O silêncio lá fora era quase tão intenso quanto dentro do táxi. Enquanto dirigia, comecei a notar algo estranho. Cada vez que passávamos por uma luz de rua, as lâmpadas piscavam e se apagavam momentaneamente. No começo, achei que era uma coincidência, talvez uma falha elétrica no bairro. Mas quanto mais avançávamos, mais evidente ficava que não era apenas uma coincidência. As luzes piscavam exatamente quando nos aproximávamos, e assim que passávamos, voltavam a acender. O desconforto começou a se transformar em medo. Algo estava errado, eu sabia disso, mas não sabia como lidar com aquela situação. O homem no banco de trás permanecia em silêncio, e seu olhar, embora eu não pudesse vê-lo diretamente, parecia me queimar pelas costas. Eu me forcei a continuar dirigindo, tentando manter o foco na estrada e ignorar a presença inquietante no carro. Foi então que ele quebrou o silêncio novamente. Você já esteve na Vila Aurora antes? A pergunta me pegou de surpresa. Sua voz era baixa, mas carregava algo estranho, quase como se houvesse uma segunda voz sussurrando junto. Sim, algumas vezes, respondi, tentando soar calmo. É um bairro tranquilo. Ele fez uma pausa, e eu ouvi um suspiro baixo vindo dele. Tranquilo demais, ele murmurou, quase como se falasse para si mesmo. Algo naquela frase me deixou ainda mais tenso. O tom da voz dele, o modo como ele falava sobre o lugar, fez meu estômago revirar. Continuei dirigindo, agora mais consciente de que algo muito errado estava acontecendo. Depois de alguns minutos, entramos em uma área mais deserta, uma rua mal iluminada que levava diretamente para o bairro de Vila Aurora. A neblina que havia começado a se formar antes agora estava mais densa, dificultando a visibilidade. As poucas luzes que restavam na rua piscavam e apagavam à medida que passávamos por elas, deixando a estrada mergulhada em escuridão. Olhei pelo retrovisor mais uma vez, e foi aí que percebi algo terrível. O homem no banco de trás não estava mais sentado normalmente. Ele estava inclinado para a frente, com o rosto mais próximo do meu, mas ainda envolto pelas sombras. Seus olhos agora estavam completamente visíveis, e o que vi me fez quase perder o controle do carro. Eles eram completamente negros, sem íris, sem pupilas, apenas duas esferas escuras e vazias. E, pela primeira vez, ele sorriu. Aquele sorriso não era humano. Era um sorriso distorcido, que parecia forçado, como se seu rosto estivesse sendo puxado por uma força invisível. Meu coração disparou, e senti o pânico tomar conta de mim. O que você quer? Minha voz saiu trêmula, mal conseguindo formar as palavras. Ele não respondeu imediatamente. O sorriso se desfez, e sua expressão voltou a ser impassível. Então, ele falou, mas sua voz parecia estar vindo de todos os cantos do carro, como se o próprio ar estivesse vibrando. Já estive aqui antes, e muitas vezes. Sempre volto. Aquilo foi o suficiente. Eu não conseguia mais fingir que aquilo era apenas uma corrida comum. Algo estava profundamente errado com aquele passageiro, e cada fibra do meu ser gritava para eu sair dali o mais rápido possível. Mas antes que eu pudesse tomar qualquer atitude, ele se inclinou ainda mais para a frente, até que seu rosto estivesse quase tocando meu ombro. Você vai me levar até o fim desta vez? Aquela frase foi dita tão calmamente, mas o terror que ela me causou foi imediato. Meu corpo inteiro congelou, e por um momento,
Achei que não conseguiria me mover. Mas então, o instinto de sobrevivência tomou conta, e eu pisei no acelerador com toda a força. O carro disparou pela estrada deserta, e a neblina ao nosso redor parecia fechar-se ainda mais. As luzes continuavam a piscar e apagar, deixando a sensação de que estávamos dirigindo por um túnel sem fim. O homem no banco de trás não se moveu, mas eu podia sentir seu olhar fixo em mim, como uma sombra viva, observando cada movimento meu. Chegamos à entrada de Vila Aurora, e eu virei a esquina com tanta força que os pneus chiaram no asfalto molhado. O bairro estava mergulhado em um silêncio sepulcral. Não havia luzes nas casas, nem carros estacionados nas ruas. Era como se o tempo tivesse parado ali, como se ninguém mais vivesse naquele lugar. Eu não sabia mais o que fazer. Minha única ideia era chegar ao final da corrida e sair dali o mais rápido possível. Quando estávamos nos aproximando do destino final, o passageiro finalmente se moveu. Ele se recostou no banco, cruzou as mãos no colo e, com aquela mesma voz perturbadora, disse: "Aqui está bom." Parei o carro, minhas mãos tremendo no volante. Não consegui dizer nada, apenas esperei que ele saísse. Mas ele não se moveu imediatamente. Ficou ali sentado, olhando para mim pelo retrovisor com aqueles olhos negros, antes de finalmente abrir a porta e sair. Ele não olhou para trás enquanto caminhava pela calçada em direção a uma casa antiga, que eu nunca tinha notado antes. Parecia estar ali há décadas, abandonada e em ruínas. A porta estava aberta, como se estivesse esperando por ele. Quando ele desapareceu dentro da casa, algo dentro de mim quebrou. Eu não queria mais ficar ali nem por mais um segundo. Acelerei o carro e saí de Vila Aurora o mais rápido que pude, sem número olhar para trás. Desde aquela noite, algo dentro de mim mudou. Ainda trabalho como taxista, mas nunca mais aceitei corridas para aquela área. E toda vez que passo perto de Vila Aurora, sinto um frio na espinha e o peso do olhar daquele passageiro me observando, esperando pela próxima vez que eu tenha coragem de voltar. Porque, no fundo, sei que ele ainda está lá. E sei que ele sempre estará esperando pela sua última corrida. Ser taxista nunca foi fácil, mas a liberdade de estar sempre em movimento, sem um chefe respirando no meu cangote, era o que me mantinha nesse trabalho. No entanto, quando você dirige durante a madrugada, algumas corridas se tornam mais do que apenas uma troca por dinheiro. Às vezes, algo muito mais sinistro entra no seu carro. Aquela noite começou como qualquer outra. Eu estava na minha quarta corrida, por volta das 23h45, dirigindo pelas ruas desertas da cidade. O movimento era baixo, mas isso não me incomodava. Na verdade, eu até gostava da tranquilidade que a madrugada trazia. As luzes da rua piscavam ocasionalmente, e o som dos pneus no asfalto molhado pela chuva recente me ajudava a manter a mente alerta. A noite estava fria, e o vento soprava forte, fazendo as folhas das árvores balançarem de maneira frenética. Eu estava dirigindo pela região oeste da cidade, perto de um parque famoso que durante o dia era cheio de gente, mas à noite ficava deserto. O rádio estava ligado, mas não havia nada além de estática em algumas estações. Estranhamente, nenhuma das minhas estações favoritas estava pegando naquela noite. Isso já tinha me deixado com uma sensação ruim, uma sensação de que algo não estava certo. Meu rádio de chamadas apitou. Central, temos uma corrida na rua Moura Lima, número 89, para o bairro de São Pedro. Pode pegar? Disse a voz monótona do despachante. São Pedro ficava a cerca de 25 minutos de onde eu estava, e, considerando a hora, seria uma boa última corrida antes de encerrar meu turno. Positivo. Estou indo para lá agora, respondi, virando o carro em direção ao endereço. A rua Moura Lima ficava em uma área antiga da cidade, conhecida por suas casas velhas e ruas estreitas. Não era um bairro perigoso, mas sempre dava a sensação de que algo estava fora do lugar, como se as casas tivessem parado no tempo, observando silenciosamente os poucos carros que passavam por lá à noite. Dirigi por cerca de 10 minutos até chegar ao local indicado.
A rua estava deserta, como de costume, com poucas luzes acesas nas casas. O número 89 ficava no meio do quarteirão, em frente a um antigo casarão que eu nunca tinha notado antes. A casa era grande, com janelas altas e uma fachada desgastada pelo tempo. Parecia que tinha sido construída há décadas, e de alguma forma, se mantinha de pé. Estacionei o táxi em frente à casa e esperei. Olhei pelo retrovisor, observando o casarão, mas não vi nenhuma movimentação. Dei uma buzinada leve, para sinalizar que estava ali, mas o som ecoou pela rua vazia e foi engolido pelo silêncio. Esperei mais alguns minutos, tentando não me deixar levar pela sensação incômoda que aquele lugar me trazia. Olhei para o relógio no painel do carro. Era meia-noite em ponto. Foi então que a porta da casa se abriu lentamente. Uma mulher saiu de dentro do casarão, vestida com um longo casaco preto, e começou a caminhar em direção ao meu táxi. Seus passos eram lentos, quase arrastados, e ela mantinha a cabeça baixa, como se não quisesse que eu visse seu rosto. Mesmo à distância, algo naquela figura me deixou desconfortável. Não consegui identificar o que era, mas o modo como ela se movia, como se estivesse flutuando em vez de andar, fez meu coração acelerar. Ela chegou à porta do táxi e entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. O cheiro de perfume antigo preencheu o carro, mas havia algo mais, e um odor levemente metálico, como ferrugem misturada com o perfume. Aquilo me incomodou, mas tentei ignorar. Boa noite. Para onde vamos? Perguntei, tentando parecer amigável, mas sentindo o desconforto crescer. A mulher não respondeu imediatamente. Ficou sentada, com o rosto ainda coberto pelo capuz do casaco, olhando pela janela. O silêncio dentro do carro era sufocante, e o som da minha própria respiração parecia alto demais. Rua dos Pinheiros 232. No bairro de São Pedro, ela disse finalmente, com uma voz baixa e rouca, como se estivesse falando por entre os dentes. Assenti, liguei o motor e comecei a dirigir. Conforme nos afastávamos do casarão e entrávamos nas ruas mais movimentadas, o desconforto só aumentava. O silêncio entre nós era estranho, quase hostil. A mulher não fazia nenhum movimento, não falava nada, apenas ficava ali, com o rosto voltado para a janela, como se estivesse observando algo do outro lado. Tentei puxar conversa, como fazia com outros passageiros para aliviar a tensão, mas as palavras não saíam. Toda vez que eu pensava em falar algo, sentia uma pressão no peito, como se algo estivesse me impedindo de abrir a boca. Olhei pelo retrovisor, tentando ver melhor o rosto dela, mas o capuz do casaco cobria quase tudo. O pouco que consegui ver me deixou ainda mais nervoso. Sua pele era incrivelmente pálida, quase sem cor, e seus olhos, os poucos segundos que os vi, eram fundos escuros, como se ela não tivesse dormido em dias. A sensação de que algo estava errado crescia a cada minuto, mas eu continuei dirigindo, tentando me focar na estrada. Quando estávamos nos aproximando do bairro de São Pedro, algo ainda mais estranho aconteceu. O rádio do carro, que antes estava em uma estação comum de música, começou a chiadeira. A estática tomou conta do carro, e eu tentei mudar de estação, mas não adiantava. Todas as estações estavam fora do ar, como se o sinal tivesse sido bloqueado. O silêncio tomou conta do carro novamente. Você já foi à Rua dos Pinheiros antes? A voz dela soou de repente, me pegando desprevenido. Era a primeira vez que ela falava desde que entrou no carro, e o tom de sua voz me fez gelar. Havia algo perturbador em sua entonação, como se estivesse escondendo uma intenção sombria por trás da pergunta. Sim, algumas vezes. É um lugar tranquilo, respondi, tentando soar casual. Nem sempre é tranquilo, ela murmurou, quase para si mesma, mas o suficiente para que eu ouvisse. Eu não soube o que responder. Algo naquela frase me fez sentir uma onda de frio atravessar meu corpo. Olhei pelo retrovisor novamente, mas ela continuava com o rosto virado para a janela, imóvel, como uma estátua. Chegamos à Rua dos Pinheiros, uma via estreita e mal iluminada, com poucas casas antigas espalhadas de um lado a outro,
parecia ainda mais deserta do que o resto da cidade, como se fosse um lugar esquecido pelo tempo. A neblina que havia se formado ao longo da noite agora era mais densa, dificultando a visão das casas à frente. Quando finalmente avistei o número 232, reduzi a velocidade e estacionei o carro. A casa era pequena, cercada por um jardim negligenciado, com ervas daninhas crescendo por todo o lado. A luz da varanda estava acesa, mas era fraca, quase apagada. Chegamos, disse, virando-me ligeiramente para olhá-la. Ela não se moveu. Senhora? Chegamos ao destino, repeti, minha voz ficando mais tensa. Ela permaneceu imóvel por mais alguns segundos, até que, lentamente, virou-se para mim. Seus olhos estavam completamente visíveis agora, e o que vi me fez recuar no banco. Seus olhos eram completamente pretos, como duas esferas vazias, sem nenhuma pupila ou íris. A pele de seu rosto parecia enrugada, mas de uma forma estranha, como se não fosse o rosto de uma pessoa viva. Ela sorriu. Mas não era um sorriso humano. Era um sorriso distorcido, como se seu rosto estivesse sendo puxado para um lado por uma força invisível. E, naquele momento, percebi que não estava lidando com uma pessoa normal. Obrigada pela corrida, disse ela, com aquela voz baixa e arrastada, mas havia algo mais por trás das palavras, algo que parecia zombar de mim. Antes que eu pudesse reagir, ela abriu a porta e saiu do carro, desaparecendo na neblina densa em direção à casa. Eu fiquei ali, parado, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Meu corpo estava paralisado de medo, e minha mente gritava para eu sair dali o mais rápido possível. Liguei o motor e acelerei, sem olhar para trás. O caminho de volta para casa foi um borrão, mas a sensação de que algo estava me seguindo era inescapável. O rádio voltou a funcionar normalmente, como se nada tivesse acontecido, mas a tensão dentro de mim continuava. Quando finalmente cheguei em casa, entrei rapidamente, trancando todas as portas e janelas. O pavor que senti naquela corrida ainda estava vivo em mim, e eu sabia que não conseguiria dormir. Passei a noite acordado, olhando pela janela, esperando ver algum sinal daquela mulher. Mas ela nunca apareceu. Nos dias seguintes, tentei descobrir mais sobre a Rua dos Pinheiros e o casarão onde deixei aquela passageira. Perguntei a alguns colegas de trabalho, mas ninguém sabia de nada. Até que, em uma noite, um dos meus colegas mais velhos me chamou de lado. Você mencionou a Rua dos Pinheiros? Ele perguntou, com um olhar sério. Sim, levei uma passageira lá na outra noite. Mas o lugar me pareceu estranho. Você sabe algo sobre isso? Ele ficou em silêncio por um momento, antes de responder. Não sei se você acredita nessas coisas, mas há uma lenda antiga sobre aquele lugar. Dizem que, há muitos anos, uma mulher foi assassinada naquela casa, e desde então, seu espírito vaga pela região. As pessoas que a veem, dizem que ela entra nos carros, mas nunca realmente vai embora. Meu sangue gelou. As palavras dele ecoaram na minha mente, e, naquele momento, percebi o que havia acontecido. A mulher que levei naquela noite não era uma passageira comum. Ela era algo muito pior. Desde aquela noite, não aceito mais corridas para aquela área. E toda vez que passo perto da Rua dos Pinheiros, sinto um calafrio percorrer minha espinha. Porque, no fundo, sei que ela ainda está lá, esperando por mais uma corrida. E sei que, se eu voltar, ela estará esperando por mim. Já passei por muitas coisas como taxista. Gente bêbada, mal educada, conversas estranhas, e até algumas brigas dentro do carro. Mas, depois de mais de 15 anos rodando pelas ruas da cidade, achava que já tinha visto de tudo. No entanto, há uma corrida que eu jamais esquecerei. E, mesmo depois de tantos anos, toda vez que penso nela, sinto um arrepio subir pela espinha. Era uma noite como qualquer outra. Eu trabalhava no turno da madrugada, algo que fazia com frequência para ganhar um dinheiro extra. As corridas à noite geralmente são tranquilas, com menos trânsito e menos estresse. A cidade, apesar de ser grande e movimentada, ficava em silêncio após as 23 horas, com
com apenas alguns carros passando esporadicamente pelas ruas. Gosto desse tipo de calmaria. Me ajuda a pensar, a me desligar do mundo por algumas horas. Aquela noite, no entanto, estava diferente. O clima estava estranho, com uma neblina espessa cobrindo grande parte da cidade. Não era algo comum para aquela época do ano, e a visibilidade estava ruim. O ar estava pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a cair, mas o tempo permanecia seco. Tudo parecia em suspenso, como se a cidade estivesse esperando por algo. Eu já estava na rua há algumas horas e estava pronto para encerrar o turno, quando meu rádio de corridas tocou. Central, temos uma chamada na Estrada Velha de Itaipava, próximo ao número 14. O passageiro quer ir até o centro da cidade. Pode pegar? A Estrada Velha de Itaipava era um lugar que eu evitava. Era uma estrada antiga e mal iluminada, que passava por uma área rural antes de chegar a um subúrbio mais movimentado. À noite, a estrada ficava praticamente deserta, e poucas pessoas moravam por ali. Mas, como eu já estava no final do turno e o destino era o centro da cidade, onde eu morava, achei que seria uma boa corrida para encerrar a noite. Positivo, Central. Estou indo para lá agora, respondi, já virando o carro na direção da estrada. Enquanto dirigia para o local, a sensação de desconforto crescia. A neblina parecia ficar ainda mais densa à medida que eu me afastava da área urbana, e as luzes dos postes ao longo da estrada piscavam intermitentemente, como se estivessem falhando. A estrada era sinuosa, cheia de curvas, e o som dos pneus no asfalto molhado era o único ruído que preenchia o silêncio da madrugada. Depois de cerca de 15 minutos dirigindo, finalmente avistei o número 14. Era uma casa antiga, de madeira, cercada por um grande portão de ferro enferrujado. A casa estava escura, sem nenhuma luz acesa, exceto por uma pequena lâmpada de varanda que tremeluzia fraca, quase apagando. Parecia uma daquelas casas que você vê em filmes de terror, isolada do resto do mundo, com uma aura de abandono. Estacionei o táxi em frente ao portão e esperei. Olhei para o relógio no painel, 00:10. Esperei mais alguns minutos, mas não havia sinal de ninguém saindo da casa. O portão permaneceu fechado, e o silêncio ao redor era perturbador. Nem mesmo o som de grilos ou pássaros. Apenas o som do vento soprando pelas árvores ao longe. Dei uma buzinada leve, na esperança de que o passageiro saísse logo. O som ecoou pela estrada deserta, sem resposta. Eu já estava começando a pensar que a corrida havia sido um trote, quando vi algo se mover no jardim da casa. Era uma figura escura, que andava lentamente em direção ao portão. A luz fraca da varanda mal iluminava a pessoa, mas consegui ver que era um homem, vestindo um casaco longo e um chapéu. Ele caminhava de forma estranha, como se estivesse mancando ou arrastando os pés. Quando chegou ao portão, abriu-o com um rangido que parecia alto demais para o silêncio da noite. O homem passou pelo portão e veio em direção ao meu táxi, sem dizer uma palavra. Fiquei observando pelo retrovisor, tentando ver melhor seu rosto, mas ele manteve a cabeça baixa, o chapéu cobrindo suas feições. O homem entrou no banco de trás e fechou a porta com um movimento lento, como se cada ação fosse cuidadosamente calculada. Um cheiro estranho, de algo velho e empoeirado, encheu o carro. O tipo de cheiro que você encontra em casas antigas, que não vêem uma faxina há décadas. Meus instintos começaram a gritar que algo estava errado, mas eu estava lá para trabalhar, e corridas estranhas acontecem de vez em quando. Boa noite. Para onde vamos? Perguntei, tentando soar casual, apesar da inquietação crescente. Ele demorou um momento para responder. Quando finalmente falou, sua voz era rouca, como se não tivesse falado por muito tempo. Centro da cidade. Praça do Relógio. A Praça do Relógio era um ponto turístico bem no coração da cidade, conhecida por seu grande relógio de torre. Nada incomum para uma corrida. Assenti, liguei o carro e comecei a dirigir de volta pela estrada, tentando me livrar da sensação ruim. O silêncio dentro do táxi era sufocante. O homem não fazia nenhum movimento, apenas olhava pela janela. A única coisa que eu conseguia ouvir era o som do motor e o leve render do banco de trás, como se ele estivesse se movendo sutilmente.
A neblina ao redor da estrada parecia ainda mais densa agora, e as luzes dos postes piscavam cada vez mais rápido, até que uma a uma, começaram a apagar. Olhei pelo retrovisor de novo, tentando ver o rosto do homem, mas o chapéu continuava cobrindo boa parte de seu rosto. Sua pele parecia pálida, quase doentia, e os dedos que seguravam o banco da frente estavam finos, quase esqueléticos. Senti um calafrio percorrer minha espinha, mas tentei manter a calma. Talvez fosse apenas um passageiro estranho, nada mais. Está tudo bem, senhor? Perguntei, esperando que ele respondesse. Ele não se moveu, não falou. Apenas continuou a olhar para fora, como se estivesse observando algo na neblina que eu não conseguia ver. O desconforto aumentava a cada minuto, e eu já estava contando os segundos para chegar ao destino. Quando finalmente saímos da estrada velha e entramos na área urbana, algo bizarro aconteceu. As luzes da cidade, que deviam estar acesas, estavam todas apagadas. As ruas estavam desertas, sem nenhum carro, e as lojas e prédios ao longo do caminho pareciam estar mergulhados em uma escuridão incomum. Olhei ao redor, confuso. Mesmo de madrugada, sempre havia algum movimento na cidade, especialmente perto do centro. Mas naquele momento, parecia que toda a cidade estava apagada, como se estivesse vazia. Algo dentro de mim gritava que eu deveria parar o carro e sair dali o mais rápido possível, mas eu não sabia como reagir. Estamos quase chegando, disse o homem, de repente, com a mesma voz rouca de antes. A Praça do Relógio estava a poucas quadras e o silêncio ao meu redor se tornava mais opressor a cada quilômetro. Finalmente, virei a última esquina e avistei a praça. Ela estava deserta. O grande relógio da torre estava parado, os ponteiros congelados em 11h55, e não havia nenhum sinal de vida ao redor. As luzes que normalmente iluminavam a praça estavam apagadas, e o local parecia abandonado. Meu coração começou a bater mais rápido. Estacionei o carro no meio-fio, olhando ao redor, esperando ver alguém, qualquer pessoa. Mas o silêncio permanecia. O homem no banco de trás não fez nenhum movimento para sair do carro. Ele ficou ali, quieto, por mais alguns segundos, até que finalmente se inclinou para a frente, me fazendo sentir seu hálito gelado no pescoço. Chegamos, ele disse, em um sussurro. Eu me virei lentamente, olhando pelo retrovisor, e foi então que vi seu rosto. O que estava sentado no banco de trás não era humano. Seus olhos eram completamente negros, como buracos sem fundo. A pele era fina e esticada, quase como se estivesse apodrecendo. Um sorriso distorcido, cheio de dentes afiados, formou-se em seus lábios, e senti um pavor como nunca havia sentido antes. Aquilo que estava no meu carro era algo além da compreensão humana, algo que não pertencia a este mundo. Obrigado pela corrida, disse ele, em uma voz que parecia ecoar no fundo da minha mente. Antes que eu pudesse reagir, ele abriu a porta do carro e saiu. Fiquei ali, congelado de medo, assistindo enquanto ele caminhava lentamente pela praça deserta, desaparecendo na neblina que envolvia o lugar. Assim que ele sumiu de vista, o relógio da torre começou a se mover novamente, e as luzes da praça piscaram de volta à vida. Eu não perdi mais tempo. Liguei o carro e saí dali o mais rápido que pude. Meu corpo inteiro tremia, e meu coração parecia prestes a explodir. Não olhei pelo retrovisor, nem tentei entender o que havia acontecido. Tudo o que eu sabia era que precisava sair dali. Voltei para casa naquela noite, ainda em choque. Passei horas sentado na minha sala, revivendo cada detalhe daquela corrida, tentando encontrar uma explicação racional. Mas no fundo, eu sabia que o que eu tinha visto não era algo deste mundo. Desde aquela noite, nunca mais aceitei corridas para a estrada velha de Itaipava. E toda vez que passo pela Praça do Relógio, sinto um arrepio percorrer meu corpo, como se aquela presença sombria ainda estivesse lá, me observando de algum lugar escondido na neblina. Talvez eu tenha sido apenas um taxista no caminho errado, ou talvez tenha cruzado com algo que não deveria estar aqui. Mas uma coisa eu sei, aquela foi a última vez que eu aceitei uma corrida para lugar nenhum.